Falando, né, em pessoas incríveis, assim como nós, eu tenho aqui um convidado que tem um currículo que, olha, gente, ele é formado em letras português e espanhol, leciona há mais de 15 anos em cursos pré-vestibulares de Curitiba e região, é proprietário do maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, com mais de 3 milhões de inscritos. E é também o maior edutuber do Brasil. Ele é nada mais, nada menos que o professor Noslen. Noslen, professor, é contigo. Vai daí. Fala, moçada, tudo certo com vocês? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês na Unicinos, nesse momento lindo, maravilhoso desse evento. O Unicinos Conecta. Muitíssimo obrigado, Unicinos, pela oportunidade de estar com vocês. Muitíssimo obrigado também pela apresentação de vocês, estão no palco da Unicinos. Estou muito, muito feliz de poder estar com vocês e trocar essa ideia, né? Falar um pouquinho sobre o que eu mais amo falar, que é a língua portuguesa. Assim como meu amigo Gustavo acabou de falar de matemática, ele é todo apaixonado pela matemática, eu vou mostrar também que tem que ser apaixonado pela língua portuguesa, até para gostar da matemática, da física, de tudo mais. E falar um pouquinho sobre também como é que a gente encontra tudo isso na prova do Enem, mas antes de chegar na prova do Enem, a gente tem que entender por que é que tem que amar a língua portuguesa. Tá bom, não vou dizer tem que amar, vou dizer que você precisa, vamos dizer assim, ter um pequeno carinho pela língua portuguesa. Primeiro porque você nasceu falando língua portuguesa, ou melhor, nasceu num país ou numa região em que a língua portuguesa é a língua materna. E é essa língua que vai nos conectar. Olha aí, ó, conectar, Unicinos conecta. Assim também a língua portuguesa nos conecta, desde que nós nascemos. Porque nós nascemos e somos criados por pessoas que falam língua portuguesa. Né? Nossos pais, nossos avós, todos aqueles que estão em volta da gente. Então, é a nossa língua mãe. É essa língua mãe que vai trabalhando com a gente desde o primeiro contato que a gente tem com a comunicação. Mesmo quando você nasce, que você não sabe falar ainda, né, você vai estar recebendo os primeiros contatos de comunicação em língua portuguesa. Por mais que sua mãe, seu pai, quem seja que tenha criado você, faça um nini, sempre rola um fala mamãe, um papai. Então, ou seja, está acontecendo o quê? Você está recebendo informações de língua portuguesa desde sempre, desde que você nasceu, que você está nesse âmbito desse planeta Terra Brasil, você recebe a língua portuguesa como comunicação. E é isso que vai nos conectar com as pessoas que estão à nossa volta. Então, desde muito pequeno, a gente vai tendo contato com a língua portuguesa e vai aprendendo essa língua, e isso para todos, né, que somos nascidos em países lusófonos. Países lusófonos são países que falam língua portuguesa como língua materna. A gente tem lá Portugal, tem os países africanos também. Pois bem, quando você vai crescendo nesse processo da língua portuguesa, vai sendo conectado, vai entendendo tudo que está acontecendo com você, você começa a ler o mundo, olha que maluco isso, você começa a ler o mundo a partir da língua portuguesa. Olha que doido. E se você pensar bem, uma pessoa que lê o mundo a partir da língua portuguesa, ele vai ler o mundo de uma forma um pouquinho diferente de quem lê o mundo a partir de uma outra língua, por exemplo, sei lá, o inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua mais objetiva, mais estática, mais, digamos, mais quadradinha. Enquanto a língua portuguesa, não. A língua portuguesa é uma língua mais fluida, mais cheia de metáforas, metonímias, figuras de linguagem, mais cheia de conexões. Então, a língua portuguesa ela vai estar aí num outro tipo de olhar para o mundo. Assim como a língua francesa tem outro tipo de olhar para o mundo. Então, isso também é constituinte de uma marca de identidade. Olha que louco isso! A nossa identidade passa pela nossa língua. E é por isso que é tão linda a língua portuguesa. Porque como ela nos conecta com o mundo que nós vivemos, ela nos faz enxergar o mundo de um jeito único, do nosso jeito, língua portuguesa de ser. E é por isso que eu sou apaixonado por essa língua, né? Que eu gosto tanto de falar de língua portuguesa. E, obviamente, a gente vai chegar aí no processo durante nossa fala aqui para entender como é que as pessoas têm dificuldade em língua portuguesa lá na prova do Enem ou no vestibular que seja. Eu vou mostrar para vocês que o ideal não, que o mundo ideal, digamos assim, que o nosso mundo ideal não é ter dificuldade com a língua portuguesa. Pelo contrário, o nosso mundo ideal é amar a língua portuguesa e qualquer coisa que envolva a língua portuguesa, nós tirarmos de letra, literalmente, certo? Essa é a nossa ideia nesse nosso processo de conversa aqui. Muito bem, então olha só. Quando eu falo de língua portuguesa como elemento de comunicação, eu estou expandindo um pouco mais do que só falar de gramática, beleza? A gramática é uma parte da língua portuguesa, né? Digamos a parte formal da língua, que estrutura essa língua especialmente para a escrita.
certo? Mas eu estou falando aí de língua portuguesa como elemento comunicativo, de conexão com o mundo, tá? Desse elemento que faz com que as pessoas acabem, às vezes, se entendendo e outras vezes não se entendendo. É muito doido pensar nisso, né? Pensar que através da língua nós criamos laços afetivos, de amor, e também podemos criar laços afetivos de rancor. É estranho, mas tudo isso através da conexão da língua portuguesa. É ela quem faz com que a gente consiga entender bem ou não entender bem. Certo? Então, ela é essa nossa mãe pátria, língua portuguesa, que vai nos levando pelos caminhos. Pois bem, e aí o que acontece? Quando eu falo que a língua portuguesa nos conecta com o mundo que está à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta, nos fazendo ser uma pessoa diferente da outra, mesmo falando a mesma língua, concorda comigo que ninguém deveria ter medo da língua portuguesa? Ninguém deveria ter um certo, ai meu Deus, é português, ai, é prova de língua portuguesa. Acho que o que acontece aqui é a palavra prova, não é a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa você está aí conectado com ela desde sempre, desde o tempo que você nasce, que você cresce, que você vai amadurecendo, que você faz as suas primeiras amizades. Seus primeiros amigos você já faz através da língua portuguesa. Você vai conhecendo as pessoas através da língua portuguesa. Obviamente, né? Falando de novo, para quem nasceu aqui no país Brasil, né? E quem fala a língua portuguesa. A gente vai fazendo essas conexões, a gente vai construindo tudo isso, vai construindo o mundo à nossa volta através da língua portuguesa. Eu costumo falar que quanto mais eu domino a língua portuguesa, mais eu entro nessa dinâmica da língua portuguesa, mais eu consigo compreender o mundo que está à minha volta. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também de leitura, interpretação e compreensão de texto, que está tudo ligado aqui nesse nosso processo, certo? Então, quando eu consigo dominar mais a minha língua, quando eu consigo entender mais essa dinâmica de conexão, eu com certeza vou conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. Enxergar com mais profundidade, com mais naturalidade, e vou enfrentar qualquer prova de língua portuguesa como mais um momento de conexão. E é esse o processo que, por exemplo, eu trabalho, né, trabalhando as minhas aulas de língua portuguesa. Mostrar para todo mundo que a gente está conectado com a língua portuguesa 100% do nosso dia. Mesmo quando você vai resolver uma prova de matemática, como o Gustavo falou para vocês. Tem que tomar cuidado com o que é apresentado pela língua portuguesa nos enunciados. Então, antes de entrar no processo matemático, você tem muito de língua portuguesa por trás disso. Porque a gente vai entender a matemática através da língua portuguesa. A gente vai entender a física através da língua portuguesa. A gente vai entender a química através da língua portuguesa. A gente vai entender a biologia através da língua portuguesa. E eu vou também entender a história, a geografia, a filosofia, a sociologia através da língua portuguesa. Ou seja, qualquer coisa que eu faça na minha vida, já que eu nasci no Brasil, nasci falante de língua portuguesa, eu vou ter que me conectar através da língua portuguesa. Então, por que é que as pessoas insistem em ter o tal do medo, né, da língua portuguesa? Então, vamos lá. Vamos entender essas conexões todas. Para poder fazer qualquer tipo de conexão, eu passo pela língua portuguesa. E essa língua portuguesa do cotidiano, a gente sabe que ela é diferente da língua portuguesa digamos aí, das provas, né, da escola, do colégio, da formação, da graduação. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a grande diferença entre essas duas línguas portuguesas? Vou colocar aqui, tá? Entre aspas, duas línguas portuguesas. Primeiro, a língua portuguesa do cotidiano, ela é fluida. Ela é feita daquilo que você tem experiência com as pessoas. Então, é muito comum pessoas que são criadas num ambiente mais humilde, com pessoas mais humildes, crescem ouvindo aquela fala daquela língua portuguesa daquele modo e vão reproduzir daquela forma. Mesmo que eu vá para a escola e desde pequeno eu escutei alguém falando para mim assim, vamos plantar alguma coisa. E lembrando que isso não é um erro, é só uma expressão da língua do cotidiano. É um erro se eu for escrever isso, mas para fala isso é livre, está tudo bem, está tudo certo. Quando eu penso nisso, a pessoa acaba reproduzindo isso, o plantar no dia a dia. Eu vou plantar algo, mas ela sabe que escrever tem que saber plantar, com PL. E está tudo certo. Quando eu consigo entender essa diferença, que uma coisa é a comunicação escrita, outra coisa é a comunicação falada do cotidiano, eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla e diferenciada da língua portuguesa. E especialmente da língua que nos faz nos comunicar, certo? Desse momento, certo? Então, vamos ver. É difícil mesmo, muitas vezes, você ter todas as regras na cabeça para poder trazer para o papel, por exemplo. Mas você consegue
se comunicar com todo mundo, desde que você tenha essa possibilidade, obviamente, de você ser um falante de língua portuguesa, e está sendo criado por várias pessoas em volta de você. Então você pode, muitas vezes, falar com as pessoas e criar comunicação, e às vezes tem dificuldade de escrever. Provavelmente, se você já ouviu a redação Nota 1000 no dia de hoje, e aí nós já vamos chegar nessa parte, que é a parte mais formal da coisa. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que tratar a língua portuguesa no dia a dia vamos dizer assim, eu tenho uma forma mais solta, sem encaixar dentro de nenhum formato. Então, imagina uma nuvem, certo? A nuvem ela chega nos lugares, ela toma conta daquele espaço. É assim que é a língua portuguesa no cotidiano. A nossa fala, essa coisa livre, fluida, que tem várias marcas de região. Quando eu falo de marcas de região, por exemplo, na minha região tem expressões próprias da minha região. Na região de vocês, tem expressões próprias da região de vocês. E é comum, e é normal, e essa é a riqueza da língua. Essa é a beleza da língua, que é a tal da variação linguística, que é um dos conteúdos da prova do Enem. Olha que doido isso. Peraí, professor, você está me dizendo, então, que falar de variação linguística dessas marcas regionais, das marcas da língua do país, também é conteúdo de prova? Sim. E por que é que eu tenho dificuldade, então, em resolver isso na prova? Se é conteúdo de prova e é conteúdo que eu uso no dia a dia. Essa é a minha pergunta para você. Por que você tem essa dificuldade se não era para ter? Se você lida com isso o tempo todo. Então é muito doido assim, de pensar o quanto a língua portuguesa ela é fluida e ela aparece também na prova do Enem de forma fluida e as pessoas às vezes têm dificuldades. Né? Então, por exemplo, vou pegar umas perguntinhas que estão me mandando aqui, vou fazer alguns comentários em cima disso que vocês estão me mandando. O Alessandro Chimenez Pinto disse assim, professor, eu gosto muito de conversar, mas meu português é terrível, a escrita. Então, olha só, aquilo que eu acabei de falar, a escrita ela tem uma norma, certo? Tem que lembrar que quando você nasce, qual é a primeira coisa que você faz? Você fala ou você escreve? Alguém aqui já nasceu, pegou um papelzinho da mão do médico, escreveu buá e apresentou para o médico? Não. Você nasce, ou seja, o primeiro momento teu é a fala. Óbvio, você vai aprender a falar depois, né, com as palavras adequadamente. Mas você tem o primeiro elemento de comunicação como a fala. Por isso que conversar é fácil, conversar é tranquilo. Mas a escrita ela tem uma norma. Por que a escrita tem uma norma? Porque a escrita veio depois da fala. A escrita é uma tentativa de reproduzir a fala de forma gráfica, ou seja, grafado, com símbolos. A letra é uma tentativa de reproduzir de forma gráfica, simbólica, o som. Entendeu a lógica? Por isso que é muito mais fácil conversar do que escrever. Porque para a escrita precisamos criar algumas regras que, olha, quando você faz essa letra aqui, isso significa A. Esse som A é grafado dessa forma. Então, olha a diferença. Eu tenho que criar normas para a parte gráfica porque a fala é livre. Por isso que o Alessandro falou, eu gosto muito de conversar, mas a minha escrita é terrível. Porque são dois processos diferentes. São bem diferentes, certo? Olha só a Gisele falando aqui, muito legal, professor, sou professor de língua portuguesa e adoro assistir os seus vídeos. Obrigado, tamo junto. Aprendo e me divirto muito. Maravilha, obrigado, Gisele. Tamo junto, prof. É isso aí. E fazer a galera entender que a escrita e a fala são livres, mas que elas caminham de forma juntas, isso é importantíssimo. É importantíssimo dentro do nosso processo. Quando você enxerga tudo isso, fala, caramba, tudo vai fazendo sentido. Poxa, quer dizer que eu aprendi a falar para depois aprender a escrever. E a escrita tem que ter regras, porque cada um fala de um jeito. Eu tenho a minha maneira de falar, você tem a sua maneira de falar. E aí, quando eu vou escrever, eu preciso unificar a escrita. Porque imagine se eu for deixar cada um escrever do jeito que fala. Vamos lá, olha um exemplo legal. Eu aqui em Curitiba, Curitiba, eu sou curitibano, eu tenho um sotaque, certo? Você já deve ter percebido. O curitibano fala, tomo leite quente que dá dor no dente. Leite quente que dá dor no dente. As outras pessoas falam diferente. E aí, imagina se eu que pronuncio tudo redondinho assim, escrevo dessa forma, leite quente que dá dor no dente, e outra pessoa que fala, por exemplo, leite quente que dá dor no dente, escreve no lugar do E, o I, porque ela pronuncia de outra forma. Não dá certo, né? Não são as mesmas palavras, não é a mesma coisa. Então precisava o quê? Organizar isso e colocar na regra. Por isso que a escrita tem a regra e a fala não tem a regra. Sacaram essa ideia? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova de Enem, eu preciso cobrar algo que trabalhe tanto com a escrita, quanto também
as formas que acontecem no país. Que é isso que eu estava falando de variação linguística. A variação linguística tenta contemplar, além da regionalidade, também as variações históricas, as palavras que se alteram ao decorrer do tempo, né? A ideia de vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você. É isso, uma variação histórica, que é uma transformação da língua. Isso também é contemplado no Enem. Tem questões sobre isso. Ele te dá um texto antigo e te pergunta que tipo de variação é contemplada ali, ou até mesmo onde você tem um trecho com escritas antigas. Uma outra palavra que é muito legal que as pessoas esquecem que também teve uma alteração é a palavra coisa. Coisa escrito com I hoje. Antigamente era cousa, com U. Então, são transformações que acontecem naturais da língua. Por quê? Porque a língua é um organismo vivo e ela se altera ao decorrer de toda a história de acordo com o seu falante. Então, por exemplo, o falante de hoje, nós já estamos fazendo algumas mudanças também na língua. Por exemplo, era muito comum você ouvir assim, vou ao cinema. E hoje está ficando cada vez mais comum as pessoas falarem assim, vou ao cine. Talvez um dia a palavra cine torne-se uma palavra dicionarizada. E é uma transformação que nós, desse período, desse momento, estamos fazendo. E tá tudo certo, tá valendo, tá bonito, tá tudo sob controle. Não tem problema nenhum. É isso mesmo. Tá sus queremus, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa. Então, olha só. E de bem com o Enem, não posso esquecer. Certo? Então, é muito legal de você lidar com a língua quando você entende tudo isso. Quando você entende todo esse processo da língua. Certo? Mais um comentáriozinho aqui que vale a pena eu comentar com vocês aqui. Rafael Chimenez diz assim, eu tive um professor de matemática que dizia que o problema dos alunos, na verdade, não era a matemática, e sim o português. Tá aí, É exatamente porque as pessoas acabam esquecendo, né, que estão com a língua portuguesa ali, e não dominam a língua e acabam errando a matemática. O Gustavo mostrou agora um pouco sobre isso. Né? Então, olha que interessante. Né? Outro comentário aqui da Carol Viana. Professor Noslen, minha prof de português sempre usa teus vídeos nas nossas aulas. Manda um beijo para ela, por favor. O nome dela é professor Luciana. Professor Luciana, beijo no coração, obrigado, tamo junto. Uma das minhas maiores alegrias é poder fazer isso. Dividir o tablado, né, de certa forma, né, virtualmente, com os professores que estão em sala de aula presencial. Essa é uma das minhas maiores alegrias e é um dos porquês de existir o meu canal. De poder dividir, ajudar e somar forças com os professores do presencial. Então, fico muito feliz com isso. Professor Luciano, um grande beijo, viu? Seguindo aqui o meu raciocínio que eu estava falando, então, em relação a essa variação linguística. A variação linguística também vai lidar, por exemplo, com a coisa das gírias, certo? Gíria. Gíria tem a ver com grupos sociais. Então, é uma variação linguística social. Cada grupo social, vamos botar aí, tribo, tem linguagem própria. Os gamers têm uma linguagem própria dos gamers. Os futeboleiros lá, os peladeiros, os jogadores de futebol têm uma linguagem própria. O surfista tem uma linguagem própria. Então, esses grupos sociais que tem a ver, que tem algo em comum, sempre tem linguagens próprias. Os professores, o grupo de professores tem uma linguagem própria. Isso faz parte da variação da língua, é normal, certo? E a gente vai estar encontrando isso o tempo todo. Então, é muito bacana você enxergar tudo isso. Quando você para pensar, fala, caramba, quanta coisa interessante que tem com a língua, quanta riqueza tem junto com a língua. Outra maneira é o uso da língua de forma adequada de acordo com a situação de uso. Então, por exemplo, estou aqui conversando com vocês, eu costumo usar uma linguagem mais solta, sem me preocupar muito com a formalidade, tento apresentar a língua portuguesa de um jeito mais simples. Então, não me preocupo com a formalidade. Mas, por exemplo, se eu for conversar com o reitor de alguma universidade, eu vou ter uma outra postura, uma outra linguagem, vou me preocupar um pouco mais com a formalidade, até o ponto em que ele dê liberdade de eu também ser mais informal. E aí, ok, aí eu vou ser informal também. Ou seja, a situação de uso também impacta na linguagem culta, na coloquial, na padrão e não padrão, certo? Toda essa maneira de se trabalhar vai depender da situação de uso. Então, esses 4 tópicos que eu falei aqui, variação regional, variação regional, variação histórica, variação social e variação situacional, tudo isso é cobrado na prova do Enem. Então veja que interessante, o Enem, por ser uma prova mais ampla, certo? Essa prova mais ampla, então eu consigo, o Enem se preocupa em trabalhar com essa variação linguística que é apresentada no Brasil todo e também dessas liberdades da língua. É muito legal de pensar nisso. Então, conteúdo certo na prova do Enem, variação linguística, você não pode esquecer. E aí, olha só, quando eu falo dessa linguagem do cotidiano, eu também não posso esquecer de falar que o texto, que é o que nós fazemos o tempo todo, também é variado no cotidiano. É variado o tempo todo. E aí é importante fazer aqui um pequeno tópicozinho e lembrar você que o que é texto? Tem muita gente que se pergunta, mas o que é texto, professor?
Então, texto é toda e qualquer estrutura, ou toda qualquer sentença, ou todo qualquer elemento que constitua a comunicação. Então vamos lá. Se eu fizer assim para vocês, constitui comunicação? Você me entendeu? Beleza, pronto. Isso aqui é um texto. Se eu fizer algo, sei lá, aqui, ó. Aqui. Professor Noslen. Você conseguiu ler? Beleza, isso é um texto. Constitui comunicação? Constitui comunicação. Maravilha. Então veja, texto é todo qualquer elemento que constitua a comunicação com um grupo de pessoas. Agora, se eu tenho algum tipo de estrutura, ou com palavras ou sem palavras, que não constitua comunicação, naquele grupo de pessoas, aquilo, para aquele elemento, para aquele grupo de pessoas, não vai ser texto. Quer ver um exemplo? Eu tenho o costume de, sei lá, quando eu vou tomar um remédio, eu vou ler a bula. Eu consigo ler a bula do remédio. Entendo uma parte, especialmente a parte de tome um remédio por dia, ou um a cada 2 horas, sei lá. Essa parte, né, do jeito de utilizar o remédio. Eu consigo entender. Mas toda a parte de posologia, toda a parte química da coisa que está apresentada ali, muitas vezes eu não entendo nada. Lufas o que está escrito. Então, aquele trecho da bula do remédio que eu não entendi nada, aquilo para mim não é texto. Porque não fez sentido, não constituiu comunicação. A partir do momento que eu vou ler sobre, entendo o que é cada um dos elementos químicos, e ok, agora tenho conhecimento disso, aquilo passa a ser texto. É muito doido isso, né? Porque daí no dia a dia, eu terei N textos. Muitos textos que as pessoas utilizam várias formas de se comunicar através do texto. Então eu vou ter, além disso, vários tipos de linguagem. Por exemplo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando eu falei aqui do professor Noslen, é uma linguagem verbal, porque usa palavras. Isso é importante, usa palavras. Quando eu fiz assim, e você entendeu que eu falei beleza, você me respondeu assim também, significa que isso aqui é uma linguagem não verbal, porque não usa palavras. Então grava assim, ó, linguagem verbal é o que usa palavras. Linguagem não verbal é que não usa palavras. Não tem a ver somente com verbo, tá? Bom, enfim, quando eu tenho todo esse momento, essa construção, no dia a dia eu vou ter vários tipos de texto. E aí eu vou chamar de tipos textuais, beleza? Os tipos textuais, então, eles têm uma estrutura básica, certo? E eu tenho, a partir dos tipos textuais, eu tenho gêneros textuais. Então pensa assim, tipo textual é a estrutura do texto, a maneira como eu estruturo esse texto. Gênero textual é a aplicação desse tipo textual no cotidiano. Então, por exemplo, eu posso ter lá o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual, porque é a aplicação de um texto, de uma estrutura textual no cotidiano. Se você tem costume de usar outras redes sociais, sei lá, Twitter também hoje eu tenho um texto lá dentro que tem um gênero lá. E, inclusive, o Enem gosta de cobrar esse tipo de coisa. Ele coloca lá questões cobrando as redes sociais e perguntando o gênero que é usado dentro daquela rede. Qual é o gênero textual usado dentro daquela rede? É muito doido. É muito doido porque você está vendo aí o Enem cobrando coisas do cotidiano. É isso que o Enem vai cobrar na prova de códigos de linguagens. Ele vai amarrar tudo isso com você. Ele vai mostrar essa língua portuguesa trabalhada no dia a dia e também, obviamente, explorada daí nas questões da prova, certo? Nas questões da prova. Olha lá, vou abrir aqui para mais um parênteses, vou ler mais um comentário aqui. A Maria Clara mandou o seguinte: eu sempre tive facilidade com língua portuguesa e gramática, e devo muito dessa facilidade aos livros. Show de bola. Eu leio desde pequena. Sensacional. Sem dúvida, isso me ajudou muito, muito, muito. É isso. Quanto mais você lê, mais você vai dominando os gêneros e o texto em si. Certo? Então, quando eu falo em gênero textual, pensa na aplicação do cotidiano. E qualquer coisa pode ser um gênero. Depende da aplicação. Certo? Então, vou mostrar para vocês um painelzinho aqui muito legal que eu montei. Vamos ver se vai dar certo aqui o meu uso aqui. Olha, eu para usar a internet, eu sou muito bom, viu, gente? Vou usar aqui. Quer ver? Só um minutinho, vou mostrar para você um painelzinho sobre os gêneros, que é muito legal. Olha só, vamos compartilhar com vocês a tela aqui. Vamos lá. Olha aí que bonitinho. Olha que bacana isso. O que acontece aqui, gente? Eu tenho, então, uma tabelinha, certo? Eu peguei de um cara aí, certo? Tá lá, tipos textuais. O que são os tipos textuais? Eu tenho lá o tipo narrativo, certo? Que é a narração, que tem uma história. Na narrativa, eu preciso obrigatoriamente ter ação, espaço, tempo, personagem e narrador, certo? Quais os gêneros textuais possíveis a partir desse tipo textual? Olha lá, romance,
E aí, como a Maria Clara falou agora, os livros. Os livros são romances. Porque romance nada mais é do que uma narrativa longa. É isso que é um romance. Uma narrativa longa. Certo? Então, professor, mas o romance não é só que tem amorzinho? Não. Romance pode ser romance de ação, de aventura, policial. Romance é apenas uma narrativa longa. Olha que lindo isso. Aí tem a novela, que também é um outro tipo de narrativa longa, dividida em capítulos e tudo mais. Tem a crônica, que é uma narrativa mais curta. O conto, a fábula, tudo isso são gêneros que usa de base o tipo narrativo. Né? Narrativa de aventura, narrativa de ficção, piada, história em quadrinhos, tudo isso são gêneros da narrativa. Eu tenho lá o tipo textual descritivo, que vai descrever alguma coisa de forma detalhada, o ambiente, pessoas, animais. E quais gêneros que se encaixam nessa estrutura descritiva? Olha lá, o diário, vou descrever meu dia, relato de uma viagem, que eu descrevo como foi minha viagem, conto como foi, como era o hotel que eu fiquei, a casa que eu fiquei, os lugares que eu passei, eu detalho tudo isso. Biografia, autobiografia, notícia, porque a notícia também tem que descrever o que aconteceu, né? Tem que contar isso. Então veja quanta coisa bacana entra no gênero textual dentro do descritivo. E obviamente, né, pode ter aí a possibilidade de misturar também, tá? Ter aí uma parte descritiva, uma parte expositiva, isso é normal acontecer, tá? Não tem problema nenhum. Olha lá, o expositivo, o tipo textual expositivo, o que acontece? Nesse tipo textual expositivo aí vai apresentar uma determinada ideia sem ter a intenção de argumentar. E já vou falar melhor sobre isso, hein? Quando eu falo que não vai ter argumentação, não vai ter nada de quem produz ali, não vai ter nenhuma ideia de quem produz. Ou seja, eu só apresento a ideia de outra pessoa, só apresento o conteúdo, certo? Que gêneros que se encaixam aqui? É muito legal esse, ó. Seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, verbetes de dicionário, resumo, que não tem argumentação. Aí eu tenho lá o tipo argumentativo, que defende uma opinião, e nesse, obrigatoriamente, tem que ter a opinião de quem está produzindo o texto. Então, qual é o gênero textual, ou quais os gêneros textuais que se encaixam aqui? Eu vou ter lá o editorial jornalístico, o artigo de opinião, a resenha crítica, a carta do leitor, o debate regrado. E olha lá o último tópico lá, ó, redação do Enem. Sim, a redação do Enem é um gênero textual argumentativo. Olha que legal isso. É uma aplicação no cotidiano. Eu já vou gastar um pouquinho mais de tempo com a redação do Enem, só para amarrar com o que vocês já viram como tirar nota 1000. Olha só, o injuntivo é aquele que dá instruções, dá ordens. Esse é o tipo injuntivo. Quais gêneros se encaixam aqui no tipo injuntivo? Propaganda, bula de remédio, receita culinária, manual de instrução, regras de jogo, tudo isso entra aqui no injuntivo, que são gêneros do injuntivo. Então, perceberam que eu tenho a estrutura básica, que é o tipo textual, e o gênero é a aplicação na sociedade, aplicação social dos tipos. Isso que é o gênero textual. E aí, falando aí de volta dessa redação do Enem, certo? E acho que vale a pena eu voltar aqui para conversar com vocês. Vamos ver aqui. Opa, passou aqui. Aí, agora vamos pausar compartilhamento. Vamos voltar. Vamos voltar. Como que eu volto? Espera. Ai, Jesus. Passei. Para lá. Vamos voltar aqui. Ai, Jesus. Vamos voltar aqui. Bom, enfim. Consegui voltar? Voltei. Acho que voltei. Vamos ver aqui. Voltei. Bom, olha só. Então, voltando para essa ideia da redação do Enem. Por que a redação do Enem é tão importante? Certo? Porque, nada mais, nada menos, ela é um gênero textual que foi criado para avaliar você no Enem. É por isso que ela é um gênero textual argumentativo. Porque você, na redação do Enem, você já sabe, você vai ter que apresentar a opinião, apresentar argumentos sobre um tema que vai ser dado para você. E essa redação, então, nada mais é do que um gênero inventado. Porque a redação do Enem, nesses moldes, só existe no Enem, para te avaliar. Olha que doido isso! Então, ela é um gênero textual inventado para te avaliar. Certo? Lá na prova do Enem. Por isso que ela é um gênero textual. E a gente está lidando com gêneros textuais o tempo inteiro, gente. O tempo todo. Isso é importante você lembrar. A gente tem gênero o tempo inteiro. É isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu estou construindo um gênero textual com vocês, certo? Né? Porque a aplicação dessa minha palestra, desse meu bate-papo com vocês,
nesse momento, para o Unicinos Conecta. Então, é interessantíssimo de você pensar nisso, certo? Muito bem. Vamos abrir aqui para mais uma perguntinha aqui, olha só. O Ronaldo Duarte, excelente explicação, grande professor. Valeu, Ronaldo, tamo junto. O que mais aqui? Professor Gustavo Reis, vamos lá. Ah, meu querido, eu sempre disse que português é a matéria mais importante. E não repito só para jogar confete no meu amigo. Show de bola, revalidando o que já foi dito lá em cima, né? É isso mesmo. O Júlio fala o seguinte: acompanho o canal desde a 7ª série e hoje estou no 1º ano. Boa, Júlio. Obrigado por me salvar em vários momentos, prof. Tamo junto, valeu, Julião. Faz parte da família do Nonô. Tamo junto. Olha só, Zoom FF, sempre fui bom em língua portuguesa. Uma vez a professora me deu uma caixa de chocolate de presente por ter tirado 10 na prova. Parabéns, Zoom! Show de bola. A Nicole diz o seguinte: muito boa apresentação, estou amando. Já me salvou várias vezes também. Show, Nicole, tamo junto, obrigado. É isso mesmo. Então, veja, quando a gente consegue entender que a língua portuguesa ela trabalha o tempo todo conosco e a nosso favor, é muito legal. Você consegue falar, cara, é surreal de entender isso. E tanto que, por exemplo, no Enem, ele vai colocar vários gêneros textuais para você avaliar também. Tem gente que fala assim, né? Costuma dizer, a prova do Enem é só interpretação de texto. Calma lá. Porque a prova do Enem ela vai ter compreensão de texto e interpretação de texto, e melhor ainda, a partir de gêneros textuais diversos. Tem vários gêneros ali. Tanto que o Enem ama colocar, por exemplo, publicidade, placas publicitárias ou uma propaganda para você fazer uma análise daquilo e responder uma questão, certo? É muito comum. E aí, nessa análise, você pode ter que utilizar, por exemplo, os conceitos de variação linguística, os conceitos de funções da linguagem, que é outro elemento que sempre aparece, tem a ver com o tipo de foco do meu produtor do texto com quem está recebendo o texto, certo? Então, tem a ver com funções da linguagem. Pode ser que ele te avalie, através de uma propaganda, na figura de linguagem. Se é uma metáfora, uma metonímia, uma hipérbole, né? Uma ironia, um pleonasmo. Então, veja, ele, através dos gêneros textuais, vai cobrar vários conteúdos da língua portuguesa, certo? E as pessoas insistem em dizer assim, é só uma prova de leitura e compreensão. Não é só isso. É disso também. É disso também. Então, eu tenho uma leitura, tenho uma compreensão, tenho uma interpretação, mas eu tenho um conceito, né, de vários elementos por trás de tudo isso. Então, dependendo da questão, ele vai cobrar uma coisa X ou uma coisa Y. Isso é importante, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com a prova do Enem para não achar que é só leitura. Óbvio, como disse a Maria Clara, foi a Maria Clara que falou que a facilidade dos livros, ela falou dos livros, a leitura vai ajudar muito? Vai ajudar muito. Mas só isso não é o suficiente. Eu preciso ter uma base teórica por trás disso também, e que quando eu aprendo a enxergar isso no decorrer da minha vida, vai ficando cada vez mais fácil para eu absorver e poder utilizar, e poder usar isso no meu cotidiano e na prova do Enem, consequentemente, porque ela faz parte do cotidiano, especialmente do adolescente, do estudante que está fazendo a prova do Enem, certo? Pode ter 17 anos, 18, 19, não importa a sua idade, 20, 40 anos, não importa. A prova do Enem está aí para todo mundo que quer fazer algum tipo de estudo e adentrar a graduação, numa graduação da Unicinos, assim por diante. Certo? Então, tem que enxergar a língua portuguesa dessa forma. Quando ele consegue enxergar ela de um jeito mais tranquilo, mais fácil, mais fluido, eu também lido com essas provas de uma forma mais fluida, mais tranquila. Mas para isso tem que ter tem que ser meio que ensinado a olhar dessa forma para a língua portuguesa desde sempre. E esse é o meu desafio, de tentar fazer você que estuda com língua portuguesa entender que a língua portuguesa está aí na nossa vida. Ela está nos envolvendo, nos abraçando, nos beijando o tempo inteiro. A língua portuguesa faz isso com a gente. É muito louco de pensar nisso, é muito legal. E ela está aí o tempo todo, a gente está lidando com ela, certo? Quando eu falo das propagandas, por exemplo, a propaganda ela é um dos elementos muito legais de utilizar, porque ela consegue trabalhar com uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, com uma figura de linguagem por trás disso, com o gênero textual propaganda, né, que também está ali, com outros elementos, com a intenção da propaganda, por exemplo, e aí eu consigo fazer vários tipos de conexões no decorrer dessa minha análise desse texto, certo? Ou desse gênero textual. Então é importantíssimo para nós entender isso, certo? Vamos lá para mais uma perguntinha que mandaram aqui para mim. Vamos lá. O Carol Viana fala, prof, pode falar um pouquinho sobre a sua história de vida, só por curiosidade?
Olha, pincelada rapidona aqui, mas eu falo, volte e meia nos meus vídeos do canal também um pouco sobre isso. E se você quiser ver toda a minha história de vida, tem um vídeo logo na capa do canal lá, que é o vídeo de comemoração de 3 milhões, que eu conto toda a minha trajetória, né, dos 3 milhões de inscritos lá do canal, eu conto toda a minha trajetória de vida lá. Mas eu venho de uma família de um pai militar e uma mãe professora. Minha mãe é professora de educação física aposentada, meu pai é militar e músico. Meu pai não queria que eu fosse professor, minha mãe queria que eu fosse feliz. E eu tive que enfrentar meu pai para poder ser professor nesse processo todo. Foi um processo difícil, mas que valeu muito a pena. E aí, obviamente, eu entendi meu pai, que ele tinha preocupação, né, com a profissão em si, pela profissão de professor. Meu pai hoje não está aqui para ver toda essa realidade que eu vivo, graças a Deus, e tenho certeza que ele também está me dando o apoio de onde quer que ele esteja para essa realidade que eu vivo hoje. Mas uma coisa que eu digo para você, se você tem um sonho na sua vida, se você tem um objetivo, e tem pessoas que dizem para você, não faça, mas você tem certeza que aquilo está no teu coração, vai adiante. Vai firme, vai atrás. Eu quero fazer uma faculdade de história, de letras, de qualquer coisa. Se é para a tua felicidade, vai atrás. Não deixe que nada te trave. Mas e se eu não ganhar dinheiro? Não pense nisso agora. Pense em ser feliz. Todo o resto vem por acréscimo. Beleza? Acho que isso já dá para você ter uma noção, uma ideia de como seguir daqui adiante. Bom, seguimos lá, vamos lá. Tem mais um comentáriozinho aqui, ó. A Ana disse assim, ó, professor, adoro suas aulas, te acompanho desde a 7ª série. Valeu, Ana, tamo junto. E a Júlia Dusso Brustolin. Professor Noslen, me acompanhou durante todo o ensino médio. Só tenho a agradecer. Manda beijo. Beijo para você, Júlia. Obrigado. Tamo junto. Espero poder te acompanhar por mais tempo agora, né? Porque o meu canal é para quem quiser aprender língua portuguesa, não só para quem está estudando. É para quem está estudando também, mas para todas as pessoas que querem aprender um pouco mais de língua portuguesa, é para isso que eu criei o canal, certo? Muito bem, olha só. Fernanda Ribeiro, boa noite. Boa noite, Fernanda. É isso aí, certo? Tamo junto. Então, olha só, seguindo agora nessa lógica aí do Enem, dessas questões e dos gêneros que são utilizados. Bom, você já teve uma noção que eu falei agora do tipo de prova que é construída. Outra coisa importante, a prova do Enem, ela vai trabalhar com compreensão de texto e interpretação de texto. E acho que vale aqui eu diferenciar um pouquinho as duas coisas, para você não confundir. Quando eu falo de interpretação e compreensão, são coisas diferentes. Olha só, a compreensão de texto quer dizer que a tua resposta da questão vai estar dentro do texto base. Certo? Porque compreender o texto é você olhar o texto, ler o texto, identificar o tema do texto, pronto. E você compreender o texto. Então, compreendi o texto. Então, se você tem uma questão de compreensão de texto, você volta para dentro do texto e você encontra a resposta ali. Já na interpretação, é um passo a mais do que a compreensão. Você vai ler o texto, vai identificar o tema do texto, vai compreender o texto e a partir do texto você vai criar novas concepções. Vai fazer inferências, deduções. Ou seja, a interpretação extrapola o texto. A compreensão, você fica preso ao texto. Essa é a grande questão. E as pessoas confundem isso. Na prova do Enem, você vai ter muito mais questões de compreensão de texto, certo? Menos questões de interpretação, mais questões de compreensão. Veja, não estou dizendo que não tem interpretação. Tem, mas na maioria das vezes a resposta está no próprio texto. Então você tem uma prova de muito mais de compreensão do que de interpretação. Grava assim, para você nunca mais esquecer a diferença de compreensão e interpretação. Para compreender, no texto me prender. Para interpretar, no texto extrapolar. Beleza? Para compreender, no texto me prender. Para interpretar, no texto extrapolar. Beleza? Grava isso e aí você não vai errar mais a relação de compreensão e interpretação. Certo, pessoas? Muito bem. E aí, obviamente, que você vai ter, então, todo esse aparato para poder resolver a sua prova do Enem tranquilamente. E você entendeu que todo o processo de língua portuguesa passa também pela prova do Enem, mas ele é muito mais amplo, ele passa pela sua vida. Ele está muito mais amplo. Então você vai usar nas relações da matemática, da química, da física, de todos os outros conteúdos, mas também vai usar na sua vida para se conectar com as pessoas, e isso vai ser usado lá na sua graduação, certo? Porque na graduação você vai ter que também usar a língua portuguesa para fazer as conexões com os professores, com as suas disciplinas e com os seus amigos de graduação, certo? E depois o seu mercado de trabalho. Então, se você fala língua portuguesa desde pequeno, você é falante nativo de língua portuguesa, a língua portuguesa é vida para todos nós. Essa é a verdade. Ela é vida para todos nós, certo? E esse é o meu maior desafio, mostrar para todo mundo
que a língua portuguesa é vida e que a gente depende dela para abrir as portas da vida, para onde quer que a gente vai caminhar. Beleza? Certo? Esse é o nosso maior desafio, nossa maior dificuldade de tentar mostrar para vocês que a língua portuguesa é isso. Inclusive vai estar na redação do Enem, vai estar ali no bilhetinho que você deixou para sua mãe, no recadinho que você mandou no WhatsApp para seu amigo. Então, é ela quem faz com que nós possamos estarmos todos conectados, assim como o Unicinos conecta. Certo? Olha só, vou ler mais alguns recados aqui que já está chegando quase nos meus finalmente, pessoas. Acredito que passou rapidão, hein? Quando eu vi, já está no finalmente aqui. Olha lá, vamos ver, para não deixar ninguém de fora. HX1 diz assim, ó. Lembro que quando eu tinha a prova de português, no dia seguinte eu corria a ver teus vídeos, professor, me salvou. Valeu, tamo junto. A Marília Lutzer diz assim, professor Noslen, junto com a gente sempre. Continue com esse trabalho. Obrigado. Esse trabalho incrível que ajuda tantos alunos pelo Brasil. Valeu, Marília Lutzer, valeu, beijo. Quem mais aqui? Carol Viana, prof, canta alguma das suas paródias de aprendizado quando for finalizar. Eu tenho umazinha agora, hein? Essa aqui não está em lugar nenhum, mas está especial para vocês aqui, hein? Qualquer dia eu faço uma paródia completa dela e coloco no canal também. Valeu, você achou? Obrigado, Carol. Magali Heck diz assim, gente, que professor maravilhoso. Obrigado, Magali, tamo junto. E Thaís Marcelli, adorei, valeu. Deizoca Penafor, amei, obrigado. E o Magali, língua portuguesa é vida. É isso. Gente, se você conseguir perceber que a língua portuguesa está aí, nos envolvendo o tempo todo, a gente consegue lidar com ela com menos trauma, menos dificuldade. Ah, professor, mas e a gramática? A gramática ela vai estar diluída em tudo isso. E a gente pode aprender a gramática de forma simples, leve, suave também. Certo? Espero que eu tenha conseguido conectar vocês com a língua portuguesa, conectar vocês com tudo que foi falado nos dias de hoje, no dia de hoje e nos dias anteriores, nos dias todos do Conecta Unicinos, certo? Espero que você consiga enxergar essa conexão inteira, essa conexão integral, e espero que eu esteja conectado com vocês sempre, certo? Primeiro, agradecer demais aqui a oportunidade de estar com vocês. Espero que essa palestra possa ajudar muita gente também a levar para frente essa bandeira, já digo, da língua portuguesa como forma de vida. Certo, pessoas? E é isso, pessoas, é isso. Eu vou deixar aqui também para vocês algumas das minhas redes. Quem quiser me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais daquilo que eu faço. Eu tenho o meu YouTube, então você pode entrar no YouTube e digitar Professor Noslen, vai encontrar meu canal. Hoje está com mais de 3 milhões de inscritos lá, o que é surreal para um canal de educação no Brasil, para um canal de educação de um professor só. Hoje meu canal é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial. É muito maluco quando eu falo isso, dá um frio na barriga, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. É o maior canal de um professor individual aqui do Brasil também, e estou entre os 4 maiores da América Latina. Então eu fico feliz da vida de poder dividir com vocês um pouco dessa minha história. E quem quiser também conhecer meu Instagram, @professornoslen. Tem até TikTok, pessoal, @professornoslen lá também. Tem também Twitter, @professornoslen. Tem todas as redes sociais, se digitar @professornoslen, você vai me encontrar, certamente. Espero poder ajudá-los cada vez mais. Certo? Unicinos, muitíssimo obrigado por tudo, muitíssimo obrigado por essa parceria, contem comigo sempre, e espero que ano que vem o Unicinos Conecta seja presencial, todo mundo vacinado, feliz e contente, e eu possa estar aí junto com vocês nesse palco lindo, maravilhoso. Certo, gente? Acho que é isso, obrigado por tudo, valeu por quem participou, quem mandou pergunta aqui também, e precisando de mim, conte comigo sempre, certo? Muitíssimo obrigado, gente. Obrigada, professor. Que tarde, hein, Otávio? Nossa, Gi, foi incrível mesmo, né? Demais. Foi sensacional. A gente espera que vocês tenham gostado muito e, principalmente, que tenham aproveitado todas as atividades de hoje.